Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para dar continuidade à leitura do livro Ressurreição do Machado de Assis. Nós estamos agora no capítulo 21, chamado Último Golpe. Gente, esse livro tem 24 capítulos. Nós estamos no 21. Tá terminando, hein? Era já sobre tarde quando a carta chegou às mãos da viúva. Viana descera à chácara enquanto a irmã dividia a atenção entre os gracejos do filho e seu próprio pensamento. O menino enchia toda a sala com a sua pessoa, as travessuras dele não eram enfadonhas. Lívia não o contemplava só com os olhos de mãe, via nele como que o elo de ouro entre uma quimera desfeita e uma quimera realizada. Tais eram as suas reflexões quando a mucama lhe veio trazer a carta de Félix, entregou-lhe e saiu. Lívia estremeceu. A letra do sobrescrito revelava o estado febril da mão que o escrevera. Abriu rapidamente a carta e leu-a. Quando Luiz, numa das suas voltas, se chegou à mãe, achou-a com os olhos cravados no chão, trêmula e pálida. Chamou por ela inutilmente, agarrou-lhe as mãos e a moça pareceu acordar de um letargo. Que tem, mamãe? Perguntou o menino, afagando-a com voz lacrimosa. Lívia não respondera a princípio. A voz da criança chamou-a enfim à realidade. Olhou vagamente a roda da sala e, como se pouco a pouco lhe voltasse a consciência, dirigiu lentamente os olhos à carta fatal. Tinha ainda entre as mãos, releu-a com ansiedade, levantou-se arrebatadamente, deu alguns passos e de novo se deixou cair na cadeira. O menino correu à porta assustado. O tio entrava nesse momento. Que é? Disse Viana, vendo o ar assustado do menino e as feições decompostas da irmã. Lívia entregou-lhe a carta. A carta dizia assim. E vamos então agora ler a carta que o Félix escreveu para a Lívia. Lembrando que ele escreveu essa carta quando ele recebeu uma carta, alguma carta, na casa dele e leu essa carta. A gente não sabe quem escreveu a carta até esse momento e a gente não sabe o conteúdo dessa carta. Vamos lá. Lívia, o que vou fazer é indigno, bem o sei, mas é ainda mais cruel do que indigno. O nosso casamento é fatalmente impossível. Não tens nenhuma culpa direta nem indireta na minha resolução. Esta carta que me condena será a tua cabal defesa. Adeus, Félix. E só. E agora? O Félix terminou o casamento que aconteceria no dia seguinte. Terminou esse casamento com a Lívia. Ai, gente. Quando Viana acabou de ler este estranho e misterioso documento, ficou tão pálido como a irmã. Não compreendia nada do que se passava, indignava-o, todavia, o procedimento de Félix. Sufocou a cólera a ver se evitava a explosão da viúva. Olharam-se ambos silenciosamente alguns instantes. O menino tinha se aproximado e segurava uma das mãos da mãe, olhando para o tio como se esperasse dele alguma explicação. Recusa, disse enfim Viana, e nenhuma explicação nos dá do seu procedimento. O ato é tão indigno que não te deve mortificar. Quando um homem dá este triste documento da sua lealdade, penso que a mulher que o ama deve dar graças a Deus de não o ter acompanhado até o altar. Espero que penses como eu. Então Viana ficou muito bravo, tá? Falou, como assim? Ele manda essa carta sem dar nenhum tipo de explicação e termina um relacionamento. Ele não te merece. Foi isso que a Viana falou para Lívia, com outras palavras. Viana não pôde acabar. As lágrimas, tanto tempo sustidas, romperam enfim dos olhos da viúva, impetuosas e amargas.
A dor, de tão concentrada que fora a princípio, fez-se violenta e explosiva, mas o organismo estava tão abalado por tantas comoções que a infeliz moça perdeu os sentidos. Quando ela voltou a si, era noite, achou-se no seu próprio leito, tendo ao pé de si o irmão e um médico. O médico falou-lhe e ela respondeu sem saber o que dizia nem o que ouvia. A febre era intensa, mas o médico esperava que no dia seguinte cedesse à energia do remédio que lhe ia aplicar. Então, a Lívia ficou doente, inclusive, começou a ter febre por conta dessa notícia, tá? Do rompimento do casamento. Viana ficou só com a irmã e procurou distraí-la do sucesso da tarde. Tarefa inútil, porque a viúva não pensava nele. O olhar vago indicava que ainda se não havia feito luz no seu espírito. Às vezes, contraía os sobrolhos e fitava o olhar no espaço como se estivesse a recordar-se. Numa dessas vezes, volveu os olhos pelo quarto, parecendo procurar alguém. A ausência de Félix de todo lhe alumiou o espírito. Deu um grito abafado e desatou a chorar. Acorreu o irmão com palavras de brandura e conselho, dizendo-lhe que nem tudo estava perdido e que era possível remediar o mal. Lívia não prestava fé a essas vãs consolações, estava entregue ao seu desespero. Abafada com soluços, lavada em lágrimas, soltava gritos de angústia e convulsivamente se revolvia no leito. Olha o tamanho do desespero dessa mulher apaixonada. Viana teve medo desse grave estado e mandou chamar o médico. Quando este chegou, já a doente havia sossegado, mas com as lágrimas tinha-se ido a razão. O delírio durou toda a noite e parte da manhã seguinte. De tarde, a febre declinou um pouco e a doente adormeceu. Só no dia seguinte, quando o abatimento veio substituir a exaltação, pôde a moça refletir no recente infortúnio. Debalde perguntava a si mesma a causa daquele súbito rompimento do noivo, nada lhe explicava. Algum mistério haveria, alguma razão aparentemente legítima, porque a viúva nada lhe dizia o coração que fosse contrário à lealdade de Félix. Contou-lhe o irmão que havia ido à casa do médico e não o encontrara, nem lá lhe quiseram dizer para onde fora. Agora, depois de maduro exame, pensou em pedir-lhe uma explicação do procedimento. Lívia desaprovou-lhe a resolução. Mas, disse Viana, não podemos ficar assim. Então, o Viana queria ir atrás do Félix para pedir uma explicação. Meu, o que tá acontecendo? Tá louco? Né? Mas a Lívia não quis, tá? Que o Viana fosse atrás do Félix. Podemos, interrompeu a viúva, enquanto estou doente, a explicação será natural para os outros. Quando me levantar da cama, direi que eu mesma desfiz o casamento. Achaste-me sempre singular, é provável que os outros me vejam com iguais olhos e tudo se explicará da melhor maneira. Mas a explicação dele não é precisa. Foi essa a resposta da Lívia. Raquel apenas soube da doença da Lívia, foi passar alguns dias com ela. Naquelas circunstâncias, o encontro de ambas foi profundamente triste. A viúva não lhe confiou logo a causa verdadeira da sua enfermidade, mas durou pouco a reserva, porque a ausência de Félix fez impressão na moça e Lívia julgou melhor dizer-lhe tudo. Era a segunda vez que ambas achavam no seio uma da outra não a consolação, que não há para as desilusões recentes, mas o adormecimento momentâneo do coração. A Raquel, então, ficou sabendo que a Lívia estava doente, não sabia o motivo a princípio, foi visitar a Lívia e lá a Lívia contou, então, né, o motivo dessa doença e contou sobre o rompimento entre Félix e ela. Lívia entrou a convalescer-se do abalo que lhe dera a fatal carta. Raquel tornara-se enfermeira dedicada e continuou a ser o que sempre fora, amiga afetuosa. A viúva não acreditava na realidade do seu restabelecimento. Em sua opinião, era uma aparência que a realidade desfaria em pouco tempo.
10 dias depois do rompimento de Félix, apareceu Menezes nas Laranjeiras. Menezes, lembrando, né? Tinha ouvido algumas perguntas relativas ao casamento do médico que sabia não se ter efetuado, sem que até então transpirasse a causa verdadeira. Soube, porém, da moléstia de Lívia e a isso atribuiu a demora do casamento. A moça abafou um suspiro quando o viu entrar. Não era arrependimento, era talvez lástima de si própria que não pudera aceitar esse coração mais confiante e menos escabroso que o do outro. Mas se era já impossível uma aliança que a natureza não aconselhara, ainda que o pedira a razão, vinha de molde o amigo a quem confiaria os seus infortúnios. Esse foi o primeiro impulso. O segundo foi não de orgulhoso, mas de pudor. O coração teve pejo de ir confessar o seu erro diante daquele mesmo a quem repelira um dia. Era difícil que semelhante situação se escondesse aos olhos de Menezes. A ausência do noivo era inexplicável. Menezes suspeitou a verdade e Raquel lhe confirmou. A fim com que a donzela relatou o segredo confiado foi ainda um sacrifício. Pediu a intervenção de Menezes para a reconciliação do médico com a viúva. Então, o Menezes também foi fazer uma visita à Lívia, achando que a Lívia estava doente, e lá ele ficou sabendo o motivo também. Peço-lhe uma coisa difícil, concluiu ela, aludindo pela primeira vez ao amor de Menezes, mas é uma boa ação. É uma boa ação e não é difícil, replicou Menezes, olhando para ela fixamente. Raquel abaixou severamente os olhos. Um espectador atento concluiria talvez que a ferida dele não estava longe de cicatrizar, mas que, pelo contrário, a dela continuava a deitar sangue. Menezes dispôs-se a tentar alguma coisa. Reconhecia que o procedimento de Félix era misterioso, mas não desesperou de lhe descobrir a causa e confiava em que poderia removê-la. Conseguiu saber que o médico se refugiara na Tijuca. Quando estava pronto a ir ter com ele, hesitou, refletiu e recuou da primeira resolução. Então, a Raquel pediu a ajuda do Menezes para que o Menezes fosse conversar com o Félix e entendesse, né, o motivo desse rompimento. Foi preciso que uma nova crise o empurrasse para lá. A viúva recaíra enferma, não tendo podido resistir às longas vigílias e mal dormidas noites. A moléstia dessa vez trouxe um caráter menos violento que da primeira. A febre não era intensa, era constante. O médico assistente não achou que houvesse perigo, recomendou o mais desvelado tratamento e repouso absoluto de espírito. Menezes não hesitou, partiu para a Tijuca. Então, olha, dias e dias depois do rompimento, a Lívia continuava febril, tá? E por conta disso, a Raquel foi ajudá-la, o Menezes também foi ajudá-la, e o Menezes, então, aceitou o pedido de Raquel, tá? Raquel, não foi a Lívia que pediu, a Raquel pediu que o Menezes fosse conversar com o Félix. E termina aqui o capítulo com o Menezes indo para a Tijuca conversar, então, com o Félix. Vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer? Esse Félix é maluco? Terminou o relacionamento, recebeu uma carta, sei lá eu que carta, sei lá eu que estava escrito naquela carta, terminou o relacionamento, não deu explicação nenhuma e fica desse jeito. Como assim? Homem louco, né? Então bora lá, gente, vamos aguardar e até o próximo capítulo. Estamos no final do livro. Beijos. Tchau, tchau.